Queridos, a paz a todos, muito bom dia. Eu gostaria de dar um bom dia aqui a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Na semana passada eu tive um probleminha aqui, não consegui acessar pelas duas redes sociais, mas eu acredito que hoje eu consegui resolver o problema, né? Dei uma pesquisada aqui, fiz umas alterações, umas configurações, a gente vai apanhando e vai aprendendo. E uma coisa que eu queria pedir para vocês, no Facebook, né? No Instagram não, mas no Facebook tem uma enquete lá para que você possa votar no assunto, entre os três que eu coloquei ali, obviamente, né? No assunto que você gostaria que fosse tratado na Escola Bíblica Dominical, aqui no nosso programa, no domingo pela manhã, né? E então vai lá, participe lá também, para que a gente possa adequar os nossos estudos, né? Nós estamos falando ainda sobre vida cristã, mas acredito que não sei se terminamos hoje ou se semana que vem a respeito de vida cristã, e depois eu quero trazer algum assunto que esteja relacionado com, que seja um objeto de interesse de vocês, não é? Então, por favor, participem lá, né? Votem naquilo que vocês acham mais interessante que a gente trate aqui na Escola Dominical, tá bom? Então, eu gostaria de fazer uma oração para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Senhor, te agradecemos, ó Pai, louvamos ao Teu nome, bendizemos ao Senhor. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem renovado em nós o dom da vida, o Senhor tem abençoado a cada um de nós com tantas bênçãos, ó Deus, somos gratos ao Senhor por tudo isso. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, principalmente nesse passado mais recente, mas nós percebemos a Tua mão em todas as coisas, Paizinho. No nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre esta aula que será ministrada neste momento e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos corações aquilo que for da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, como um instrumento. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Queridos, é o seguinte, então, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui, né? Citar o nome de alguns aqui que me mandaram algumas mensagens. Deixa eu só ver aqui, ó, William Belon, professora Luzinha, a Lu, né? A Kedma, Larissa, Sofia, o Marcos Manzoli. Deu uma sumida, hein, Margão? Deu uma sumida, hein? Não responde mais minhas mensagens, eu vou cobrar você aqui mesmo. Felipe, a Thaís, a Cleusa, a Tânia, a Suzy, a Silvânia. Aliás, a Thaís, lá de Santa Gertrudes, né? Um abraço para todos aí da igreja de Santa Gertrudes também, pastor Fernando, que não só ela, tenho certeza que mais gente aí está nos acompanhando também, né? O Fabiano Domingues, o Bill, né? O Nivaldo, o Gabrielzinho, tudo bem, Gabriel? Nos acompanhando aí. A Érica, então aí um abraço para todos vocês, né? Rodrigo, a Sônia, estão nos acompanhando. Que Deus abençoe. Bom, o texto-chave que eu gostaria de tratar aqui hoje está lá em Efésios, no capítulo 2 e versículo 1, que diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, é esse versículo aqui que é o nosso versículo-chave. Nós falávamos nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, né? E vamos continuar hoje falando a respeito de vida cristã. Nós falamos a respeito do que é ser cristão, do significado de vida cristã. Falamos também a respeito das bênçãos que acompanham a vida cristã. Falamos a respeito da nossa
da nossa obrigação como cristãos de sermos exemplos, de sermos diferenciais nesse mundo. E hoje eu gostaria de falar a respeito de alguns agentes transformadores e edificadores na vida do cristão. Quando nós nos achegamos a Deus, são basicamente em relação à nossa salvação, são feitos ou operados, melhor dizendo, 4 aspectos nas nossas vidas em relação à redenção promovida ou provida pelo Senhor Jesus. E essa transformação, esse resultado nas nossas vidas está ligado essencialmente a um problema gerado na queda do homem. Então, quando o homem peca, quando o homem cai, ele carrega sobre si 4 sentenças, vamos colocar dessa forma. Então, a primeira sentença, que é a culpa, ou seja, a culpa pela condição pecaminosa. Não exatamente a culpa pelo pecado de Adão, que isso fique bastante claro, né? Adão, porque a Bíblia é muito clara nesse sentido, diz que cada um levará sobre si a culpa pelo seu próprio pecado. Mas nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão, a partir da queda do homem, então nós herdamos essa natureza pecaminosa. A segunda sentença é a morte. E a morte aqui relacionada em 3 aspectos. A morte física, a morte espiritual e a segunda morte. Então a morte física, o corpo, né? Nós morreremos um dia, caso Jesus não volte até lá, nós não sejamos arrebatados e transformados, nós enfrentaremos um dia também a morte. Então, a morte física. A morte espiritual, que é a separação de Deus. A separação da comunhão entre nós e Deus. Aliás, isso está relacionado com o terceiro ponto também. Então, essa morte espiritual. E a terceira morte, que é a morte eterna, ou na verdade chamada pela Bíblia de segunda morte. Aquele que enfrenta a segunda morte, a morte eterna, ou seja, a condenação para a eternidade. O terceiro aspecto está relacionado com a inimizade, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Quando nós herdamos essa natureza pecaminosa, nós então estamos destituídos da glória de Deus. Nós estamos destituídos da graça de Deus e separados da graça de Deus. Ou melhor, dos efeitos da graça de Deus. Nós necessitamos então de uma reconciliação. Nós nos tornamos inimigos de Deus porquanto em nós habita uma condição pecaminosa. E aquilo que é pecaminoso não pode se relacionar com Deus. Inimizade. E a quarta sentença, que é a escravidão. A partir daí, o homem passa então a viver segundo a sua própria natureza, a natureza pecaminosa, e se torna então escravo dessa natureza pecaminosa. Deus, por meio da sua graça, sem que nós façamos nada, Ele oferece o dom da salvação, a provisão de Deus que está relacionada com a obra do Senhor Jesus. E a obra do Senhor Jesus, ela está relacionada exatamente com esses 4 pontos. Nós temos 4 sentenças e a relação aqui, então, nesses 4 pontos providos por Deus por meio da obra do Senhor Jesus. Então, para nos livrar da culpa, Jesus paga o preço por essa redenção. Então, a culpa que gera uma condição de sujeição a uma justiça retributiva de Deus. Para que nós não sejamos condenados, então Jesus vem e nos compra com o seu próprio sangue. A morte, o que é operado em Jesus? A sua ressurreição. Jesus se faz então a primícia daqueles que dormem e através da ressurreição de Jesus nós temos a esperança não de uma morte, mas de uma vida eterna. Então a ressurreição de Jesus nos garante isso, que para a eternidade nós estaremos também com o Senhor Jesus. O terceiro ponto, que está relacionado com a inimizade. Então Cristo, o que Ele faz? Ele opera na cruz, quando Ele se entrega, quando Ele derrama o seu sangue. Ele restaura a comunhão.
né? Nos restaura a comunhão com o Pai. E o quarto ponto, que está relacionado com a escravidão, Jesus vem então e nos liberta do poder do pecado. À medida que nós nos unimos a Cristo, nossa natureza é transformada, ou seja, nós somos transformados em novas criaturas. Esse ao nascer de novo, falado pelo próprio Senhor Jesus, que nós devemos nascer novamente. Então, ele nos liberta desse poder da escravidão. Então, nós não andamos mais sujeitos ao pecado. Mas nós temos em nós a condição, então, não em nós propriamente, mas aquilo que habita em nós, que é o Espírito Santo, a condição de confrontar esse pecado e de resistir à atuação pecaminosa. E aí, né, nós temos aqui os 4 problemas, nós temos as 4 soluções operadas por Deus e nós temos os 4 resultados gerados por isso. Então, a culpa, Jesus vem e paga o preço. Ele nos justifica, ele nos torna justo por meio da sua própria justiça. Aliás, eu vou até fazer o seguinte aqui. Pelo Instagram, eu não consigo fazer isso, mas aqui pelo Facebook dá para fazer. Eu vou colocar aqui o texto bíblico, né, da justificação. Nós, estando mortos em nossas ofensas, Jesus, pela sua ressurreição, nos traz nova vida, nós somos regenerados. Está lá o texto bíblico também. Pela inimizade, nós nos tornamos inimigos de Deus. Cristo nos fez co-herdeiros com Ele, né? Co-herdeiros da promessa, somos considerados agora filhos de Deus, parte da família de Deus. Então, por meio de Jesus, o resultado da nossa vida é a reconciliação. E, por último, a escravidão. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora libertos em Cristo do poder do pecado. Nós somos santificados, ou seja, somos separados do mundo. É por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então nós não pertencemos mais a esse mundo, a nossa pátria é uma pátria celestial. Muito bem. Então, operado isso nas nossas vidas, na sequência nós vimos na aula passada do nosso comportamento, que nós devemos ser exemplos, assim como Paulo disse, esse foi o versículo-chave abordado na aula passada, que Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E da mesma forma que Paulo disse isso, cada um de nós, como cristãos, somos chamados também a sermos exemplos para outras pessoas. Abordamos aí. E como eu tinha mencionado, né, num post que eu fiz lá no Facebook, nós vamos falar a respeito desses elementos, então, que são elementos transformadores. Poderemos dividir em 2 partes, né? Os elementos transformadores e os elementos edificadores, os elementos de transformação e os elementos de edificação. E o que eu quero dizer com isso? Esses elementos de transformação é aquilo que promove em nós, que gera em nós uma nova vida, um novo contato com as coisas desse mundo e com as coisas espirituais principalmente. É aquilo que nos transforma de fato, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. São os elementos ou os agentes de transformação. Olha, eles são também agentes de edificação. Porém, os agentes de edificação propriamente dito, eles são outros que estão relacionados com uma vida de oração, com uma vida de comunhão e com uma vida de adoração. Então, são esses 3 elementos edificadores. Então, por que há essa divisão? Os elementos de transformação nos tornam uma nova pessoa, uma nova criatura e nos levam até Cristo. Eles continuam operando a partir daí, porém aliado a outros mecanismos, a outras ferramentas, a outros agentes também que nos auxiliam
na caminhada, nos auxiliam na edificação. Então, situações difíceis, né, que nós enfrentamos, nós devemos confrontar as situações. É muito comum você ver pessoas que têm uma tendência a fugir dos problemas. E isso é perfeitamente natural. Por que é natural? Porque qualquer pessoa para a qual você fizer uma pergunta, olha, se você tivesse o poder hoje, você gostaria de viver o restante da sua vida sem nenhum tipo de problema? Praticamente 100%, se não 100%, diria sim. Eu gostaria de viver sem problema. Então existe uma tendência natural a fugir desses confrontos. Mas são essas afrontas, são esses confrontos que nos moldam, né? Eu lembro de um filósofo chamado Carl Jung, que ele vai dizer exatamente isso, que nós somos chamados, e na verdade se torna praticamente uma obrigação, nossa de confrontação aos problemas que nós enfrentamos. E quando nós temos essa visão, essa cosmovisão relacionada com a palavra de Deus, com a vida cristã, com o fato de nós sermos novas criaturas em Cristo e nós sermos completamente dependentes dele, nós temos um novo posicionamento em relação a esses problemas. Nós sabemos que nós não estamos mais sozinhos nessa caminhada, que nós não enfrentamos mais sozinhos. Então, quais são os elementos, então os agentes aqui colocados que nos auxiliam então nessa caminhada? E é isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, o primeiro desses agentes é exatamente aqui a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos limpar. Em relação à palavra de Deus, né, ao livro propriamente, não vou trazer aqui um contexto de bibliologia, né, um contexto teológico aprofundado, não. Mas nós temos, em relação ao contato com a palavra de Deus, temos basicamente 4 grupos aqui. Aqueles que creem que a palavra de Deus é completa, que ela é a palavra de Deus. Nós temos aqueles que não acreditam na palavra de Deus, ou seja, a desprezam completamente, como os ateus, por exemplo, que não dão valor para a palavra de Deus. Então nós temos aqueles que creem e aqueles que não creem. E entre os ateus, obviamente, existem aqueles que dão valor, mas um valor literário, não um valor espiritual. Nós temos aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, porém a colocam em pé de igualdade com outros escritos. E nós temos aqueles que mutilam a Bíblia e dizem que parte é inspirado, parte não é inspirado. Então nós temos praticamente esses 4 grupos aqui. Como eu disse, nós não vamos nos aprofundar nessa questão relacionada a esse ponto. Mas nos ater aqui simplesmente ao grupo do qual nós fazemos parte. E aí nós fazemos um link com o segundo agente de transformação, que é o Espírito Santo. Mas sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é infalível, é inerrante. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus e ela não se transforma na palavra de Deus à medida que eu leio. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, né? Ela é a palavra de Deus. Talvez alguém possa questionar, mas Reginaldo, existem algumas incoerências na Bíblia, algumas divergências, alguns erros, né? Então vamos lá. O que é divergência e o que é incoerência? Divergência, incoerência são contrastes entre um ensino e outro. Isso você não encontra na palavra de Deus. Muitos já tentaram encontrar aqui. Quando nós nos deparamos com algum texto que aparentemente se contradiz, então certamente nós não estamos compreendendo direito aquilo que está escrito ali na Bíblia. Então, nós somos instados a nos relacionar com a palavra de Deus de uma forma a compreender
que ela é a palavra de Deus. Agora, existem alguns erros? Sim, isso sim. Erros de tradução, erros de palavra, né? Porque nós temos cópia da cópia da cópia. Aí que começa um probleminha, que algumas pessoas dizem, falar, tá, e aí qual é o grau de confiabilidade que eu tenho naquilo que eu estou lendo, já que existem alguns erros na palavra de Deus. Tanto que você pode perceber que se comparadas duas traduções, duas versões, você vai encontrar algumas diferenças em palavras, né? E a melhor escolha de palavras sempre está relacionada com o tradutor, aquele que vai traduzir, né? Aliás, existe uma expressão que diz assim, né? Tradutor e traditore, que é todo tradutor é um traidor. Mas não vou entrar em aspectos gerais em relação a isso, mais uma vez, mas é que é apenas para que você tenha convicção de que aquilo que você tem nas mãos, de fato, é aquilo que Deus quer para as nossas vidas, é aquilo que Deus transmitiu aos apóstolos. Através de muitos estudos ao longo dos anos, se identificou, né, grandes estudiosos se debruçaram sobre esse assunto e chegaram à conclusão que a palavra de Deus, ela é exatamente aquilo que foi transmitido aos apóstolos inicialmente. Do século XVIII para cá, houve um grande rebuliço em torno da Bíblia, se questionando a veracidade e a falibilidade da palavra de Deus, ou seja, que a Bíblia é falha, dizendo que as descobertas que eram muito recentes e que o texto havia sido alterado pela igreja ao longo dos séculos. E o que acontece agora no século XX? A descoberta de manuscritos mais antigos. E através da análise, o que eles percebem? Que aquilo que nós temos hoje está exatamente de acordo com aquilo que era nos primeiros séculos antes de Cristo, relacionados ao Antigo Testamento e até do Novo Testamento também. Então as descobertas arqueológicas, ao invés de afastar a inerrância da Bíblia, ela acaba reforçando essa inerrância. Então você pode ter a certeza que essa é a palavra de Deus. Mas é claro, isso são elementos seculares, elementos acadêmicos. O principal elemento é aquele em que nós temos no nosso coração o testemunho da veracidade daquilo que a palavra de Deus nos diz. O Espírito Santo testifica nas nossas vidas as coisas relacionadas com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é sim infalível. Aliás, vou copiar aqui também esse texto, vou colocar aqui, né? Tem vários textos aqui relacionados. Se você quiser depois, né, no Facebook, esses textos relacionados com a infalibilidade, o testemunho que a própria palavra dá de si mesmo. O texto lá em 2 Timóteo, principalmente, que é um texto bem conhecido, né? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, 2 Timóteo 3, 16, vai dizer que a palavra é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada significa, traduzida da palavra grega theopneustos. Theopneustos, que significa aspirado por Deus ou respirado por Deus. Ou soprado por Deus, né? Ou seja, é um texto que diz exatamente que veio da parte de Deus e não da parte de homem. Bom, tem vários outros textos que eu encaminhei aqui, né, que você pode fazer um estudo mais detalhado, mais aprofundado depois disso. O segundo agente de transformação nas nossas vidas é o Espírito Santo. E é um elemento central, por quê? Porque ele é o próprio Deus, parte da triunidade de Deus ou da trindade de Deus. Deus é um só, nunca deixou de ser, mas em três essências, em três pessoas, uma mesma essência e três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses três são um, conforme a própria narrativa bíblica nos afirma em relação a isso. Os três são um. E o Espírito Santo atua nas nossas vidas de forma a
testemunhar e testificar e confirmar a veracidade daquilo que a palavra de Deus nos diz. Desde a igreja primitiva, desde o nascimento da igreja, lá em Atos, a descida do Espírito Santo, posteriormente a igreja vive em função da orientação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada é feito. De uma forma bastante feliz, um teólogo, certa vez, mencionou que o livro de Atos poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o personagem central em todo o livro. É ele que comanda as ações. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele só sai de Antioquia, passa ali pela região da Galácia e chega numa cidade chamada Listra. E nessa cidade chamada Listra, ele tem uma intenção de descer a região da Ásia. Porém, ele é impedido pelo Espírito Santo e sobe para a região de Antioquia da Psídia, e mais acima, inclusive, né? E ali ele tem uma visão de um homem da Macedônia chamando para que eles fossem lá. E aí eles sobem então até a região da Macedônia, direcionado pelo Espírito Santo. Na terceira viagem missionária, aí sim o Espírito os leva aí até a região da Ásia. Região da Ásia, que não é a Ásia que nós conhecemos hoje, o continente asiático. A Ásia é uma parte da região da Anatólia, hoje a Turquia, a parte oeste da Turquia, onde estavam naquela época localizadas as igrejas citadas pelo evangelista João quando escreve o Apocalipse, né? As 7 igrejas do Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia. E entre elas, uma das principais igrejas ali, a igreja de Éfeso. Bom, o que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo sempre direcionou a igreja, e não é diferente nos dias de hoje. Uma igreja realmente centrada na pessoa do Senhor Jesus, centrada na palavra, é uma igreja que é movida pela ação do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 31, diz que os discípulos se reuniram, os seguidores de Cristo se reuniram, aqueles que eram membros daquela igreja, e oravam, buscando o enchimento de Deus. E 4,31 vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então nós vemos aqui a ligação da palavra de Deus com a atuação do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa que nós estamos sendo conduzidos em tudo aquilo que nós fazemos, nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, são conduzidas pelo Espírito Santo, não por nós mesmos. Não é aquilo que é expressão simplesmente da nossa individualidade, mas é uma expressão daquele que está em nós. Esse é o significado da palavra que diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós devemos nos render à ação do Espírito Santo e nos render à vontade que o Espírito Santo exprime nas nossas vidas, né? Dando liberdade para que ele atue nas nossas vidas. E esse enchimento, essa característica de nós nos submetermos à vontade do Espírito Santo nas nossas vidas, não mais a nossa vontade, mas a vontade dele, gera em nós ousadia e intrepidez para falar a respeito das coisas espirituais. Aliás, tem um outro teólogo chamado Meyer Pearman, que ele, com muita felicidade também, no meu ver, ele define da seguinte forma o cristão, né? Quem é o cristão? O que é ser cristão para ele? E ele fala que ser cristão é ser uma pessoa na qual o Espírito Santo habita. Essa é a definição. E de fato, é isso mesmo, porque quando nós falamos em ser cristãos como sendo seguidores de Cristo, como sendo imitadores de Cristo, imitadores da conduta de Cristo, ou seguidores dos ensinamentos de Cristo, isso só é possível por meio da atuação do Espírito Santo. Isso só é possível pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, né? Então,
Vamos dar uma analisada em alguns textos aqui. Primeiro é 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Aliás, 1 Coríntios 2, 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Né? Um homem sem o Espírito Santo. O que é o homem sem o Espírito Santo? 1 Coríntios 2, 14 diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então perceba que é uma bobagem muito grande nós acharmos que nós vamos convencer alguém da verdade que está revelada na palavra de Deus. É uma bobagem nós acharmos que nós vamos convencer alguém de que o texto bíblico, que o Senhor Jesus de fato faz aquilo que nós estamos dizendo que ele faz. E aí deixa eu explicar isso para você, tá? Não saia agora, espere a explicação. Porque senão você vai falar assim, então quer dizer que nós não precisamos pregar, não precisamos fazer nada? Calma. Por que é uma bobagem pensar dessa forma? Porque imagine a sua vida. Antes do seu encontro com o Senhor Jesus, como você andava? É certo que algumas pessoas que cresceram em lares cristãos, às vezes têm ali uma criação diferente, têm experiências diferentes. Mas eu digo, por exemplo, no meu caso, que vim de um ambiente diferente. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus num determinado momento da minha vida. Como eu vivia antes? Exatamente cego, exatamente do jeito que ele diz aqui no verso 14. Né? Não aceitando as coisas do Espírito de Deus, parecendo que são loucura. E é assim que a pessoa sem o Espírito Santo enxerga as coisas. Agora, qual é o nosso papel nisso? Já que é uma bobagem achar que nós vamos convencer. O que eu quero dizer é que nós não vamos persuadir ninguém com as nossas palavras, com palavras humanas, com palavras de conhecimento simplesmente. Não é pelo muito falar que nós vamos convencer ninguém. Aliás, nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Qual é o nosso papel? O nosso papel é de anunciar com intrepidez a palavra de Deus. E anunciando a palavra de Deus, a pessoa ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e faz a obra e transforma. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Como ouvirão, se não há quem pregue? E, ouvindo então, eles crerão. Aliás, inversamente, falei inverso, né? Como crerão, se não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então nós devemos pregar para que eles ouçam e para que o Espírito Santo haja e eles creiam na palavra de Deus como sendo verdadeira. Segundo ponto, aliás, ainda aqui nesse texto, né, que eu acabei de fazer a leitura, não pode conhecer as verdades de Deus. O segundo ponto, não pode ficar sujeito à lei de Deus. Romanos, capítulo 8. Me perdoe a minha dificuldade aqui de manusear a Bíblia, mas está gelado, Capítulo 8, verso 7, que diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a carne, o homem natural, aqui ele está falando a respeito do homem natural, ele não pode se inclinar, não pode estar sujeito à lei de Deus, pois nem mesmo pode estar, porque ela é inimiga de Deus. Lembra do comecinho que nós falamos, da inimizade formada aqui a partir da natureza pecaminosa, uma inimizade contra Deus? Então é isso. Um homem sem o Espírito Santo não está sujeito à lei de Deus, e nem pode estar, porque a carne ou a pessoa natural é inimiga de Deus. Terceiro, 1 Coríntios 12, 3, voltando lá para Coríntios, agora sim, 1 Coríntios 12 e verso 3. Diz assim: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema
anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, o que é anátema? Anátema significa maldição. Anátema significa maldito ou amaldiçoado. Ou seja, amaldiçoado seja Jesus aqui. Ninguém, pelo Espírito, afirma isso. Mas é verdade também, que aqui como o texto diz, ninguém sem o Espírito afirma Senhor Jesus. Então, ninguém, um homem sem o Espírito Santo não pode chamar Jesus de Senhor, não pode reconhecer. E você vai perceber que tudo isso está interligado, né? Voltando agora para Romanos, vamos lá num exercício aqui de manusear a palavra de Deus. Romanos, no capítulo 8, verso 8, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quarto ponto, aqui um homem sem o Espírito Santo não pode agradar a Deus. Somente é possível agradar a Deus tendo o Espírito Santo nas nossas vidas, tendo a atuação do Espírito Santo em nós. Agora o Evangelho de João. João, capítulo 15, verso 4. Quinto ponto, o homem sem o Espírito Santo não pode produzir fruto espiritual. Olha, 15, 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jonathan, mas ele está falando do Espírito Santo, está falando de Jesus, não é? Sim, aqui o texto está falando a respeito de Jesus. Mas quem é que testifica de Jesus nas nossas vidas? Quem é o outro Consolador que habita em nós, que testifica que somos filhos de Deus por meio do Senhor Jesus? Quem é aquele que nos liga à videira verdadeira? Que aqui numa analogia pode ser considerado como a seiva que corre da raiz para os galhos e nutre os galhos. Nós estamos ligados no tronco que é o Senhor Jesus. E enraizado na obra que Deus preparou desde a fundação do mundo. Mas o poder de Deus que flui da raiz, corre pelo tronco que é o Senhor Jesus e vai para os galhos que estão ligados no Senhor Jesus. É o Espírito Santo que opera essa obra em nós. Sexto ponto, João, capítulo 14, verso 17, só voltar um pouquinho, alguns versículos aí, que vai dizer o seguinte: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, um homem sem o Espírito Santo não pode receber o Espírito da verdade. Sem o Espírito não é possível receber o Espírito da verdade. O que significa? Que a verdade só é conhecida por meio da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, resumindo, o homem sem o Espírito Santo não pode conhecer as verdades de Deus, não pode ficar sujeito à lei de Deus, não pode chamar Jesus de Senhor, não pode agradar a Deus, não pode produzir fruto espiritual, não pode receber o Espírito da verdade. Esses 6 pontos. Agora, contrassenso, em contrapartida, nós vemos que aquele em quem o Espírito Santo habita tem o testemunho de que é o Filho de Deus. Então, Romanos capítulo 8, verso 16, que vai dizer que o Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Ou seja, então nós temos o testemunho que somos filhos de Deus, aquele em quem o Espírito Santo habita. Segundo ponto, reconhece que Deus habita nele. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. E versículo 19. Olha lá o que diz nesse texto. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então nós, tendo aquele em quem o Espírito Santo habita, reconhece que Deus habita nele, por atuação, por testemunho do próprio Espírito Santo.
Terceiro, 1 Coríntios capítulo 12, um pouquinho mais adiante, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, um homem no qual o Espírito Santo habita sabe que ele faz parte de uma grande família, que ele faz parte do corpo de Cristo. Quarto ponto, Efésios, capítulo de número 1. Que a pessoa tem certeza da sua salvação. Versos 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é penhor? Penhor é garantia. Nós temos a garantia, o Espírito Santo nos dá a garantia de que somos membros da família de Deus, de que somos propriedade do Senhor. E um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, verso 30, ele vai dizer o seguinte: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, nós somos propriedade dele a partir de agora. Quinto ponto, é capacitado a andar em santidade de vida. Então lembra que nós comentamos a esse respeito como nós vamos vencer as situações, né? Essa batalha que nós enfrentamos nessa vida. Como nós vamos superar as dificuldades que são colocadas diante de nós. Como nós não vamos ceder à inclinação que a carne tem em fugir da confrontação. Por meio do testemunho, por meio da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós já não temos mais medo desse confronto, porque sabemos em quem temos crido. Nós sabemos quem é que garante a nossa salvação. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, que vai dizer o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Eu sempre me lembro da seguinte comparação. Uma vez, durante os meus estudos, o coordenador do meu curso de graduação, na faculdade, ele disse o seguinte, ele falou assim, não combina alguém cristão fazer esse tipo de curso, não combina, né? E nessa conversa, como é isso? Como é ser um cristão nessa situação? E eu me recordei de uma comparação bastante simples, de duas pessoas que foram praticamente ali contemporâneas, viveram num período de perseguição da igreja, num certo momento da história, que um deles é Galileu Galilei e o outro é Martinho Lutero. E acontece que aconteceu a mesma coisa com os dois, ou seja, os dois foram levados diante de um concílio para que eles negassem as suas ideias, as ideias que eles estavam proferindo. Então, Martinho Lutero, relacionado com afronta às doutrinas da igreja, um dos grandes líderes, se não o grande líder da Reforma Protestante, no início do século XVI, e Galileu Galilei, as suas ideias sobre o confronto à ideia de geocentrismo, ou seja, a ideia de que se tinha antigamente que tudo girava em torno da Terra, inclusive o Sol girava em torno da Terra. E a ideia de Galileu é que a Terra é que girava em torno do Sol, que é o modelo que nós conhecemos hoje. Então ele
pregava isso, e a igreja afrontou esse tipo de ideia. Os dois foram levados diante de tribunais. O que Galileu fez? Galileu, ele rejeitou as suas ideias. Rejeitou as suas ideias para não sofrer o dano que receberia da igreja. E mesmo assim, depois disso, ele ainda foi bastante perseguido, exatamente pelas suas ideias. Ao passo que Martinho Lutero, diante desse mesmo tribunal, não no mesmo tribunal da mesma cidade, mas o tribunal da igreja, ele diz o seguinte: eu rejeito as minhas ideias, desde que, pela palavra de Deus, vocês provem que eu esteja errado. Então essa é a grande diferença. Como é ser um cristão, então? É isso. Nós já não tememos mais aquilo que o homem possa fazer, mas nós tememos aquilo que Deus pode fazer. Aquilo que Deus, nós reconhecemos aquilo que Deus já fez em nós. Então a grande diferença para o homem que não tem a esperança e daquele que tem a esperança é essa intrepidez, é essa ousadia de falar e pregar a verdade a respeito da palavra de Deus. Então, e quem produz isso em nós? O Espírito Santo. Nós somos capacitados a andar em santidade de vida. Sexto ponto, resistir às tentações da vida. Romanos, capítulo 8. Eu já estou encaminhando aqui para o finalzinho da nossa aula. Não vai dar para falar muito mais do que isso. Os agentes de transformação, hoje a palavra de Deus e o Espírito Santo. Na aula que vem nós vamos falar a respeito dos agentes de edificação, a respeito de comunhão, a respeito de oração e a respeito de adoração. Vamos falar sobre essas três coisinhas aí. Romanos capítulo 8, versos 5 Romanos 8, versos 5 a 13, que diz assim. Aliás, eu não vou ler o texto todo, depois você faça a leitura. Mas o 5 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E você leia depois lá até o verso número 13. E também o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Nós somos capacitados a enfrentar as dificuldades. O texto bíblico nos diz que Deus, apesar das tentações, nos dá o escape, para que não cedamos a nenhuma delas. Então nós temos a ferramenta, nós temos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Por último, aquele que sabe que o Espírito habita nele, sabe que é guiado por Deus e transformado à imagem do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13, que diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele o guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer. Então, recapitulando aqui, aquele em quem o Espírito Santo habita, sete efeitos nas nossas vidas. Tem o testemunho de que é filho de Deus, reconhece que Deus habita nele, sabe que faz parte de uma grande família, que faz parte do corpo de Cristo, tem a certeza da sua salvação, não anda mais em dúvida em relação à sua salvação, mas sabe porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Quinto, é capacitado por Deus a andar em santidade de vida, resiste às tentações da vida e é consolado, sabe que é guiado por Deus e que é transformado à imagem do Senhor Jesus. Então, queridos, para encerrar essa aula, como cristãos, nós sabemos que temos basicamente três inimigos: o mundo, a nossa carne, o nosso desejo e Satanás. Esses três operam em conjunto sobre as nossas vidas, exercem influências nas nossas vidas. E como nós resistimos a essa influência? Utilizando das armas espirituais que a palavra nos dá.
a própria palavra de Deus como agente transformador, o Espírito Santo de Deus que age e atua nas nossas vidas. E as armas espirituais está lá em Efésios capítulo 6, verso 11 a 18, chamado de armadura de Deus, né? Deus nos proporciona, então, através dessas armas, através desses mecanismos que é a palavra de Deus, né, uma vida de plena comunhão com Ele, uma vida de plena comunhão com Deus. 1 Coríntios, e aí eu encerro com esse texto, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, que diz o seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, querido aluno, Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo. Eu agradeço aqui a cada um que mandou a mensagem de carinho, depois eu vou responder a cada um aqui, tá certo? Mas aqui apenas mandando um abraço aqui, mais um abraço para algumas pessoas, né? Que é o Cláudio Artung, a Regina Corroquel está aqui nos acompanhando também, o Márcio Cardoso, a Verônica, olha a Verônica aí, a V. Meneghini, o Doni está aí nos acompanhando também, a Sônia Moraes, Deus abençoe. Minha mãe, como sempre, né? A da Pérola, tia da minha esposa, hoje eu não errei seu nome, viu, Pérola? Não errei seu nome hoje. Daniel, companheiro lá de Ministério no Ensino, do ITQ. A Neuza, Clarice, quem mais está por aqui? Tem mais gente aqui, Neide, Patrocínia, a Patrocínia está aí também, o Alex. Gente, se eu esqueci de alguém, por favor me perdoem. A Ângela, a esposa do Cláudio está aí. A Maria Elisa, então Deus abençoe. Sobre a enquete que eu fiz lá, só o resultado aqui, né? As 3 opções, o livro de Jó, a carta aos Romanos e o livro de Gênesis. E aqui deu grande maioria falando que a carta aos Romanos seria mais interessante de analisar, né? Então aqui, dessa enquete de hoje aqui, a carta aos Romanos, então nós vamos, assim que terminar essa etapa aqui, falar a respeito de vida cristã, nós iniciaremos então um estudo ali de alguns pontos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que também é considerado como o Evangelho de Paulo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão também, por que é chamada dessa forma o Evangelho de Paulo, a carta que ele escreveu à Igreja de Roma. Queridos, que Deus abençoe. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Essa live, né, essa aula ficará gravada aqui no Facebook, depois eu disponibilizo para vocês também lá no canal do YouTube, para que vocês possam ver, rever e analisar os textos bíblicos e compartilhar também com outras pessoas. Querendo Deus, semana que vem estaremos de volta, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Amado Deus, soberano Pai, dentre os assuntos que nós tratamos aqui nesta manhã, o pouco tempo que nos coube para falar desse assunto, que o Senhor possa agir poderosamente na vida de cada um, reafirmando, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas, o Teu agir nas nossas vidas. Deus maravilhoso, que nós tenhamos um domingo abençoado na Tua presença, que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana abençoada e próspera, ó Deus. Cuida, guarda cada um dos Teus filhos que estão aqui nos acompanhando. Senhor, a minha oração é sobre cada um desses que estão nos acompanhando aqui ao vivo e também sobre aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor abençoe de uma forma toda especial. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. E como eu disse, querendo Deus, semana que vem nós estaremos de volta aqui. Um abraço, muito obrigado. Fiquem todos na paz.